Em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orar dizendo: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso, ou o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Já de antemão eu quero dizer para vocês porque a mensagem é para mim. Porque olhando o cenário nacional, eu fui tentado a crer que não há esperança nenhuma para o Brasil. E o meu coração essa semana se fechou completamente. Eu disse para o Senhor: Senhor, essa nação não tem jeito. Não tem jeito, esse país não tem jeito. Não tem saída para o Brasil. O Brasil está fadado ao roubo, ao trambique, à mentira, à manipulação. Não tem jeito esse país. E o Senhor me levou lá para o texto de Jeremias. Quando o Senhor fala para Jeremias: teu primo vai chegar para você oferecendo um terreno para que você o compre. Compra esse terreno. Porque nesta mesma cidade em que os babilônios entrarão, vão levar cativos, vão destruir tudo, pôr tudo em ruínas, nesta mesma cidade chegará o dia em que novamente os homens comercializarão terrenos, propriedades, construirão casas e serão felizes. Eu disse: tá bom, Senhor, tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Essa foi a minha tentação, minha grande tentação esta semana. Não sei qual seja a sua hoje, mas nós juntos até o final da mensagem faremos, talvez de uma forma nova, esta mesma velha oração relatada em Mateus 6, ou o trecho dela: não nos deixes cair em tentação. Em outubro de 2017, boa parte do mundo comemorou os 500 anos da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517, o padre Martinho Lutero prega na porta de uma igreja em Wittenberg, as 95 teses que reavivaram verdades centrais da fé protestante ou da fé cristã. Em síntese, as 95 teses tratam dos 5 solas, os 5 somente. Grandes afirmações de fé que daqui a pouco nós iremos ver. Para aprofundarmos nossa compreensão sobre esse trecho enfatizado na oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, voltemos então à Reforma Protestante, aos 5 solas. Primeiro deles é sola fide. Diga comigo: somente a fé. Um dos lemas da Reforma era justamente esse: a justificação pela fé, ser feito justo ou ser declarado justo apenas por Deus, demonstra uma justiça que vem para nós de fora, justitia extra nos em latim. É recebida essa justiça que vem de Deus, essa justificação que vem de Deus, essa atribuição de justiça que Deus nos dá, esse estado de inocência que Deus passa a ver em nós. Isso nos é atribuído por Deus e recebido somente pela fé. Não se recebe essa justificação por obra alguma. Não há absolutamente nada que nós possamos fazer para alcançarmos a salvação, o perdão de pecados. O que deveria ser feito, Cristo realizou na cruz do Calvário. Nós recebemos isso apenas e tão somente por um ato de fé. A fé salvadora, dizia Lutero, é evidenciada, mas não é
determinada pelas boas obras. As boas obras demonstram que houve fé, mas não são as boas obras, a fé em si. Ou seja, está negado ali o pagamento pela salvação. A salvação por obras que se possa fazer, então dizer-se, já que eu fiz essas coisas, agora eu tenho um pedacinho nos céus. Não há como se fazer isso. Não há pagamento de indulgências que possa trazer salvação. O segundo sola é o sola escritura. Diga comigo, somente a escritura. Com isso, a reforma protestante, isso é base da nossa fé, está afirmando que a Bíblia é a única palavra autorizada como fonte da doutrina cristã. Toda a doutrina do cristianismo tem que ser filtrada pela Bíblia, e se não condizer com a Bíblia, será ou deverá ser rejeitada. A tradição da igreja não tem a mesma autoridade que a Bíblia. Os ensinos do magistério da igreja não têm a mesma autoridade da Bíblia. A Bíblia está num lugar isolado de autoridade. E ela filtra tudo aquilo que se diz ser fé cristã. Sola Escritura. O terceiro sola é solus Christus. Diga comigo, somente Cristo. Somente Cristo é a mediação ou mediador, como vimos no domingo passado, Deus em Cristo. Somente Cristo é a mediação entre Deus e a humanidade. Não há salvação através de nenhum outro, e Pedro categoricamente diz isso. Em Atos capítulo 3, não há salvação debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Todos os demais mediadores, mediadoras, medianeiros e medianeiras são excluídos na figura de Cristo. Santos e santas falecidas, sacerdotes vivos, nenhum deles serve como mediador ou mediadora entre Deus e a humanidade. Somente Cristo. O quarto sola é o sola gratia. Diga comigo, somente a graça. Esse é o ensino de que a salvação vem por graça divina, por um favor de Deus que nenhum de nós é digno de receber. Não é por nenhum mérito do pecador que Deus age em favor do pecador para a sua salvação. A salvação é um dom. Deus, no seu amor soberano, decide salvar toda a raça humana. Aliás, esse é o seu desejo. Ele não quer que nenhum ser humano se perca. Deus quer que toda a raça humana seja salva. Também isso é afirmação petrina. O ser humano é habilitado por Deus mesmo. E aí Lutero vai usar um conceito chamado graça proveniente. O ser humano é habilitado por Deus mesmo, por uma operação do Espírito Santo, olha só, antes da conversão, para que ao receber o Evangelho, o ser humano seja capaz de responder com fé. É a graça proveniente. É a graça que antecede até mesmo a conversão. E o quinto sola é soli Deo gloria. Diga comigo, glória somente a Deus. Com isso, a reforma estava dizendo que toda a glória pela obra da salvação e todas as implicações disso, sejam curas do coração, sejam curas do corpo, seja o que for, toda a glória pela obra da salvação é devida somente a Deus. A obra da salvação é realizada unicamente pela vontade e pela ação de Deus. Ou seja, com isso está negada, categoricamente negada, a veneração de santos canonizados. A reforma não aceita isso. Soli Deo glória. Em 2018, lendo um trecho de Bonhoeffer, eu tive contato com um acontecimento na vida de Lutero, que até então, evidentemente, eu desconhecia. Lutero e sua esposa, Catarina von Bora, tiveram 6 filhos: Johannes, Elisabeth, Madalena, Martin, Paul
e Margareta. João, Elizabeth, Madalena, Martinho, Paulo e Margarida, aportuguesando. A terceira filha do casal, Madalena, morreu nos braços de Lutero e Catarina, aos 13 anos de idade, em Wittenberg. Ela teve uma doença prolongada, ficou muitos dias mal, até que faleceu. Lutero escreveu cartas, nas quais ele diz que a morte de Madalena aos 13 anos foi um momento extremamente difícil para ele e a esposa. A dor foi muito violenta para eles dois. É uma dor terrível perder um filho. Eu já disse aqui que aos 4 anos, quase fiquei literalmente doido, 4 aninhos, pela morte do meu irmão Marcelo, que estava com 10 anos de idade. Contei a vocês que a dor de minha mãe foi extremamente profunda, chorando 30 dias sem parar a morte de seu filho Marcelo. Marcelo morreu aos 10 anos, em decorrência de um erro médico. O medicamento fez com que ele entrasse em coma, paralisasse completamente os rins, ele entrasse em coma e morresse. Qual não foi a dor de Lutero e Catarina, tendo nos braços a filha Madalena, aos 13 anos de idade, vendo-a morrer? Mas o próprio Bonhoeffer, cujo texto me pôs em contato com essa dor de Martim Lutero e Catarina von Bora, o próprio Bonhoeffer viveu dias sombrios da Segunda Guerra Mundial. Os dias sombrios da Segunda Guerra. Lembrando que a Segunda Guerra durou 6 anos. Bonhoeffer esteve na prisão por algum tempo. Dali saiu, vocês já sabem disso, para ser enforcado por ordem dada pessoalmente por Adolf Hitler. Bonhoeffer era pastor, teólogo, escreveu uma série de cartas e poemas enquanto estava preso em Flossenburg. E o último poema do qual nós temos notícia chama-se A Morte de Moisés. Encontra-se no livro Resistência e Submissão. Nesse poema, A Morte de Moisés, o pastor Bonhoeffer, o teólogo Bonhoeffer, que foi perseguido por Hitler e mandado ser enforcado por Hitler por fazer parte da resistência alemã contra o nazismo, ele declara nesse poema, olha só, a certeza de que o nazismo seria derrotado, de que o povo alemão se voltaria arrependido para Deus, de que ele, Dietrich Bonhoeffer, a quem ele denomina na poesia de Moisés, ele é o Moisés da poesia, de que ele, Bonhoeffer, morreria antes de essas coisas acontecerem. No poema ele diz estar certo de que o nazismo cairia, de que a Alemanha se voltaria arrependida para Deus, mas ele também se diz estar certo de que morreria antes de essas coisas acontecerem. Para mim é sempre muito difícil ler qualquer parte de A Morte de Moisés, mas eu tentarei ler para vocês apenas o trecho final dessa última poesia, entendendo que esse deveria ser um texto por demais conhecido pelos cristãos do mundo inteiro. O texto de um teólogo e um grande pastor que lutou até a morte contra o nazismo. Então, povo meu, a terra franca vai, o frescor do ar chama e atrai. Tomai posse das montanhas e dos vales, segui os rastros abençoados dos fiéis patriarcas. Limpai da fronte a areia quente da estrada e respirai liberdade na terra prometida. Acordai, é hora, não é sonho nem ilusão. Deus fez bem ao desanimado coração. Olhai o esplendor da terra prometida, é toda vossa, e vós estáis libertos para a vida. No cume da montanha parado está
Moisés, o homem de Deus e profeta. Firme está a sua vista, dirigida para a terra santa prometida. Assim, Deus, cumpres o que prometeste. Para mim, nunca com a tua palavra faltaste. A tua graça salva e resgata, e tua ira castiga e rejeita. Fiel Senhor, teu servo infiel sabe bem, sempre justo tu és. Assim, aplica hoje o teu castigo, leva-me ao sono eterno contigo. Do cacho maduro da terra sagrada, bebe somente a fé inabalada. Ao vacilante dá, pois, de beber o amargor, e a fé irá render a ti gratidão e louvor. Maravilhosamente em mim agindo, amargura em doçura transformando, permites que eu veja, através do véu da morte, este meu povo caminhando para o sublime festival. Submergindo, Deus, em tua eternidade, meu povo vejo marchar para a liberdade. Tu que castigas o pecado e de coração perdoas, ó Deus, como amei deste povo as pessoas, sua vergonha e seus fardos ter carregado e visto sua salvação, isto me tem bastado. Ajuda-me, cai-se o cajado, me segura, Deus fiel, prepara para mim a sepultura. O desejo de quebrar qualquer dos 5 solas, preste muita atenção. Os sentimentos sombrios que podem brotar no nosso coração pela perda de um filho, de um ente querido, pela prisão, pelo martírio, tudo isso aponta para algo que se apresenta a nós, seres humanos, quando tentamos ou queremos fugir do sofrimento, quando queremos mergulhar em certos prazeres. Todas estas coisas apontam na mesma direção, para uma coisa chamada tentação. Tentação. É disso que estamos falando. Jesus nos diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É essa questão ética que nós precisamos abordar nesta noite. A hora da tentação. Preste muita atenção. Quem nos ensina a orar em Mateus 6, dizendo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, é aquele que sabe exatamente o que é ser tentado. A rigor, se nós formos bem estritos, a Bíblia só nos apresenta em detalhes 2 tentações. Somente 2, não 3 nem 4. Somente 2 diálogos detalhados de tentador e pessoas sob tentação. Somente há 2 relatos evidentes de tentação na Bíblia: a tentação de Adão e Eva e a tentação de Jesus. Todas as demais tentações na história bíblica são repetições, sempre em menor grau, de aspectos de alguma dessas 2 tentações. Por exemplo, quando Davi é tentado a contar o Estado de Israel, ou o exército de Israel, quando Jó é tentado a blasfemar contra Deus, todas as tentações que aparecem na Bíblia, afora a tentação de Adão e Eva e tentação de Jesus, todas elas são derivações de algum modo dessas 2 tentações fundamentais, que são detidamente relatadas para nós na Bíblia, as únicas 2. A Bíblia nos conta então 2 histórias de tentação. Preste atenção. Ou somos tentados em Adão, ou somos tentados em Cristo.
Dito de outra maneira, se Adão em nós, se a nossa natureza adâmica é tentada, isso significa a nossa queda. Mas se Cristo em nós é tentado, isso significa a queda de Satanás. Se ao chegar o tentador encontra Cristo em nós, ele cai. Se ao chegar o tentador encontra Adão e Eva em nós, nós caímos. Pensemos na tentação de nossos primeiros pais. Gênesis capítulo 3. A serpente era a mais ardilosa de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Então aproximou-se e disse à mulher: é verdade que Deus disse que não deviam comer de nenhuma das árvores do jardim. Já de cara, esse verso apresenta para nós algumas verdades fundamentais sobre tentação. Primeira delas, o tentador sempre aparece, ele sempre está onde há inocência. Aliás, o tentador só se faz presente como tentador onde ainda há inocência. Porque onde não há mais inocência, onde há culpa, o tentador já não precisa mais ser tentador, pois já conquistou o território, ele já detém o poder. O tentador só se apresenta como tentador onde há ainda inocência. Em segundo lugar, a Bíblia diz mais de uma vez que o Espírito Santo veio de repente. A manifestação do Espírito com enorme frequência no Novo Testamento é repentina. Preste muita atenção. A aparição repentina é parte essencial da tentação. Ou da manifestação tentadora. Tanto quanto a manifestação libertadora. Quando o Espírito Santo cai sobre alguém de repente, a tentação guarda também essa característica. Ela chega quando nós, frequentemente, não a estamos esperando, ou ela brota de nós. O que se manifesta essencialmente na tentação? O inferno, não necessariamente. Tiago vai falar sobre isso no texto por demais conhecido. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo pecaminoso. No texto de Gênesis, o que se manifesta à primeira vista é uma criatura de Deus, uma serpente, que repentinamente está diante de Eva e lhe fala. Nós poderíamos perguntar de onde veio o poder de falar, de seduzir, de manifestar a tentação. Frequentemente nós dizemos, e dizemos com razão, Satanás estava ali, ok? Mas o poder de falar, de a natureza falar, simplesmente está ali. E à primeira vista o que se vê não é o inferno, vê-se a criação. Simplesmente o poder tentador está ali. E no dizer de Jesus, quando ele vai ser preso, ele diz para os seus aprisionadores, esta é a vossa hora e o poder das trevas. Simplesmente a treva está ali. O tentador sempre está onde há inocência. A tentação aparece frequentemente de modo repentino, ou brota de modo repentino. Terceiro elemento, para ter acesso à inocência, o tentador precisa levar ao extremo a negação de sua própria origem. A tentação e o tentador não trazem, olha só, não trazem meramente a sua palavra a Adão e Eva.
O tentador não traz a sua própria palavra para Adão e Eva. Não é isso que ele apresenta. Ele precisa levar ao extremo para ser forte como tentador. Ele precisa levar ao extremo a negação da sua origem. O que ele traz consigo para tentar, é a palavra de Deus. E o tentador se mostra intérprete da palavra de Deus. É essa a palavra. Ora, o significado dessa palavra é assim que Deus disse? Será que vocês entenderam bem a Deus, o Senhor? Isso é a tentação ou o tentador abrindo um abismo sob os pés da pessoa tentada. Trazer a palavra de Deus, mostrando-se intérprete dessa palavra. Eva está, primeiro, sozinha diante do tentador. O tentador vem a ela com a palavra de Deus. Adão e Eva só poderiam ser sustentados pela palavra de Deus. Mas o dilema em que ele se encontra é justamente esse. A pergunta foi esta: foi assim que Deus falou? Preste muita atenção, você que é cristão. De um modo geral, é justamente diante desta pergunta que toda a carne cai. Você está entendendo? É diante dessa pergunta: qual é a palavra de Deus? Pensemos agora na tentação de Jesus Cristo. De cara, eu preciso dizer a vocês que a tentação de Cristo foi incomparavelmente pior que a de Adão e Eva. Adão tinha corpo glorioso, corpo forte. O corpo físico de Jesus era, como diz Paulo aos Romanos, semelhança da carne do pecado. Romanos capítulo 8: porquanto que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que Paulo está dizendo para nós? Que Jesus assume, para nos salvar, para nos redimir, Ele assume a carne frágil. Essa nossa carne frágil, já debaixo, olha o que eu vou dizer para vocês, já debaixo da maldição do pecado, para servir de socorro e salvação a toda a carne que viesse a ser tentada. Era a carne enfraquecida pelo pecado de Adão, era carne sem pecado, mas era carne fraca. Como ele mesmo vai dizer, o próprio Jesus vai assumir isso: a carne é fraca, sujeita a desejar coisas contrárias a Deus. A carne de Adão, ao contrário da carne de Cristo, não possuía fraqueza alguma. Não estava sujeita a desejar simplesmente coisas contrárias a Deus. A decisão foi completamente livre. Adão era absolutamente livre, sem qualquer sinal de fraqueza. Mas não é só isso que a Bíblia nos diz. Os fatos são maravilhosos para nós. Temos aqui algum seguidor de Jesus Cristo? Os fatos são maravilhosos para nós, mas muito duros para Jesus. Mateus capítulo 4 diz, a partir do verso 1: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você está entendendo? Então o diabo transportou, porque Jesus não conseguiria ir, tá? Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, é só se deixar cair de tão fraco que estás, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus é levado ao Espírito ao deserto, à solidão. Jesus estará sozinho, fraco e faminto. Adão e Eva não jejuavam. Adão e Eva podiam comer todos os frutos do jardim. Estavam fortes quando o tentador chegou. A Eva se apresenta uma serpente. No caso de Jesus, o tentador não usa criatura alguma. Preste muita atenção. Ele próprio se aproxima de Jesus, travando pessoalmente a luta, pondo todas as cartas na mesa. Está tudo em jogo agora. Ele oferece, diz o texto, a glória deste mundo a Cristo. Eu gostaria que vocês imaginassem isso. Com que glória e beleza, para fazer esse oferecimento, o príncipe deste mundo, como Jesus o chamou, com que glória e beleza o príncipe deste mundo, Satanás, não se apresentou diante do Senhor. Ele se apresentou absolutamente glorioso, em glória. Você sabe que eu tenho poder de dar os reinos do mundo a quem eu quiser, porque isso me foi dado. É o relato bíblico no outro dos evangelhos. Vem. Certamente a visão de Satanás no deserto como tentador foi, por incrível que pareça, das mais lindas visões que Jesus poderia ter tido no mundo. Foi belíssimo. São 3 as tentações de Cristo. Primeiro, o tentador tenta fazer com que Jesus comece, a partir de sua ordem, a jogar sua divindade contra a sua humanidade. Se em nome da sua divindade Jesus se negasse a sofrer a fraqueza da carne, toda carne, todo ser humano estaria definitivamente perdido. Estamos juntos? Se Jesus se negasse a sofrer a fraqueza da carne, toda a carne estaria perdida.
Jesus, preste muita atenção, Jesus não quer nenhum direito próprio ao lado da palavra de Deus. Ele só quer ficar com a palavra de Deus. Ele só se agarra a isso. Ele não se prende ao fato de ser filho de Deus. Não. Jesus só se agarra à palavra de Deus, aquilo que Deus lhe ordenara. Pela fé em Cristo, diz a Bíblia, a palavra de Deus está gravada nos nossos corações. Essa mesma palavra que nos sustenta diante do tentador. Essa mesma única palavra com a qual devemos e podemos privilegiadamente nos agarrar e vencer o tentador. Em segundo lugar, o tentador vai além de pôr a divindade de Cristo contra a humanidade. No caso de Adão e Eva, o tentador usa a própria palavra de Deus como arma na luta contra o ser humano. Agora ele faz a mesma coisa. Já que Cristo tem que participar juntamente com os seres humanos em seu sofrimento. Se ele tem até que sentir fome, que tal, nessa união com os seres humanos, pedir um sinal do cuidado salvador de Deus? Ora, se Deus está comigo, então me dê um sinal. Jesus coloca a palavra de Deus contra o mau uso que o tentador faz da própria palavra de Deus. Jesus deixa claro um princípio aqui. Promessas reais são antecedidas por mandamentos específicos. Temos aqui pessoas que receberam promessas reais de Deus, só receberam essas promessas porque elas foram antecedidas por mandamentos específicos. Jesus lança o princípio aqui. Se nós lermos o texto que o tentador cita, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Se lermos o texto, que é o Salmo 91, nós veremos que os versos anteriores apresentam, olha só, não qualquer pessoa, mas apresentam a pessoa que anda no caminho que Deus determinou para ela. Essa pessoa, se tropeçar, essa que anda no caminho que Deus determinou para ela, essa pessoa se tropeçar, os anjos a seguram, porque ela está no caminho que Deus traçou para ela. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita, que mora no esconderijo aquele que vive uma vida profunda, de profunda relação com Deus. Aquele que mora no santuário. Aquele que se esconde, que se refugia, que encontra absolutamente toda a sua segurança e todo o seu direcionamento em Deus e em nenhum outro lugar. À sombra do Onipotente descansará. Verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus. Seriam caminhos livres? Seriam caminhos autônomos, fora do plano de Deus? Evidentemente não. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Esperar o cumprimento de promessas reais, sem que se cumpram os mandamentos específicos que antecedem essas mesmas promessas, nada mais é, no dizer de Jesus, que tentar a Deus. Mas o Senhor prometeu, o Senhor tem que cumprir. E o Senhor olha e diz, e você tem que cumprir. Eu não preciso, ele diz, que nenhum infiel diga que eu tenho que ser correto, seja você. Pela fé em Cristo, diga. Tenho força para cumprir os mandamentos de Deus, de modo que todas as promessas de Deus na minha vida se cumprem. Todas.
nada cai, tudo se cumpre. A terceira tentação é diferente. Nem se menciona a identidade de Cristo como Filho de Deus, nem se usa diretamente a palavra de Deus, não há camuflagem, não há dissimulação, o tentador se contrapõe diretamente a Deus. O convite é que Jesus se una a Ele. Entrega-te a mim totalmente, e eu farei de ti o maior deste mundo. O maior, no ódio contra Deus e no poder contra Ele. Jesus está absolutamente sozinho, com fome, muito fraco. Tão fraco que, como vimos, após a tentação, os anjos virão ajudá-lo, virão servi-lo. Ele está numa noite profunda, como aquelas horas de trevas na cruz. A Bíblia diz que houve trevas sobre a terra. No momento em que Jesus vai dizer, dentre outras coisas, Deus meu, por que me desamparaste? Não há força própria, Jesus não está forte em si mesmo, mas há apenas a palavra de Deus. Jesus ataca frontalmente ao tentador, ou o tentador, dizendo, vai-te. E esse é o fim da tentação. O caído em fraqueza, Jesus de Nazaré, o totalmente fraco, amparado somente pela palavra de Deus, recebe então a restauração de todas as suas forças. Pela fé em Jesus Cristo, a palavra de Deus, só ela, é força em nós. Não somos nós. A palavra. No que mais a tentação de Cristo tem a ver propriamente conosco? Eu quero entrar na sequência final desta mensagem. Estamos juntos? Na tentação de Cristo, preste muita atenção nessas coisas. Isso é ouro para nós. Na tentação de Cristo, a carne do pecado, a carne fraca, a carne afetada, porque ele era efetivamente filho de Maria, um ser humano. A carne fraca, a carne do pecado, se submete à palavra de Deus e vence o tentador. Enquanto o corpo de glória de Adão e de Eva, lá atrás no Éden, tinha sucumbido. A vitória de Cristo sobre o tentador no deserto, portanto, supera, e não apenas supera, não apenas vai além, ela anula a tentação de Adão em todos os sentidos, na vida daqueles que creem em Jesus. No deserto, Jesus se faz o segundo Adão, mas um Adão vencedor. Ele consumaria essa vitória na cruz. E nós, pela fé no Cristo da cruz, somos feitos participantes da carne que venceu Satanás no deserto. Quantos aqui participam da ceia do Senhor? Este pão é a nova aliança no meu corpo. Este cálice é a nova aliança no meu. Pela fé em Jesus, nós somos participantes da carne fraca que venceu Satanás no deserto. Somos feitos vencedores na tentação de Jesus. A carne de Cristo nos é dada, e nela já foi concretizada a vitória final e total sobre a tentação, na carne fraca. Justamente porque Cristo foi tentado e venceu, nós oramos por causa disso. Pai, não nos deixes cair em tentação. Não. Como o tentador não conseguiu fazer o próprio Filho de Deus cair, ele persegue filhos e filhas de Deus com toda sorte de tentações, mas como o poder da tentação foi desfeito na vitória de Jesus sobre a tentação, serem tentados, no dizer de Jesus,
é, acima de tudo, garantia e evidência de que o reino pertence a eles. Palavra de Jesus aos discípulos em Lucas 22, 28 a 30. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Nessa palavra, não são as tentações dos discípulos que recebem a promessa, e aqui surge a nossa compreensão sobre o que sejam as nossas tentações efetivamente hoje. Não são, no dizer de Jesus, as tentações dos discípulos que recebem a promessa, mas são as tentações de Jesus, das quais os discípulos participam. Ao sermos tentados hoje, nós estamos tomando parte nas tentações de Cristo. As tentações de Jesus, juntamente com sua carne triunfante, são compartilhados com os discípulos. A vitória, no dizer de Jesus, é certa, o reino é deles. Justamente por isso, pelo fato de os discípulos terem parte nas tentações de Jesus, ou seja, por estarem profundamente ligados a Jesus, é que Jesus mesmo quer livrá-los de outra tentação. No jardim de Getsêmani, justamente por saber que os discípulos seriam testados na fé, Jesus diz, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ora, que tentação seria essa? Tão perigosa, tão terrível essa tentação. É simples. A de se escandalizarem com o caminho de sofrimento de Cristo, de não quererem mais ter parte nas tentações dele. Sobre isso, a nossa oração é: livra-nos de sermos tentados a não participar das tuas tentações. Pai, não nos deixes cair nessa que é a mais terrível de todas as tentações. Sermos tentados a não querer participar das tentações, dos sofrimentos do Messias. Esse é o sentido último, por exemplo, de Hebreus capítulo 2, versos 17 e 18. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Verso 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele foi tentado e venceu. Nós somos tentados nele, para juntamente com ele e nele vencermos. Jesus não é simplesmente a ajuda daquele que conheceu o sofrimento. Não é só isso. O grande sentido da tentação no deserto é este: a tentação de Jesus é o nosso socorro. Ter parte na tentação dele, por amor a ele, é o nosso único auxílio diante do mal. Toda a tentação do crente é tentação de Jesus Cristo, mas toda vitória é necessariamente vitória de Jesus Cristo. Não sabeis vós que não pertenceis a vós mesmos, que vós sois de Cristo, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós,
Vocês não sabem que a união de vocês com Cristo é inclusive corporal? Vocês não sabem disso? Em Jesus Cristo, toda tentação está superada, está deixada para trás, está vencida por todo o tempo até o fim. Em toda e qualquer tentação, nós voltamos a olhar para Cristo. E Paulo nos diz, olha que palavra tremenda, segundo aos Coríntios capítulo 1, versos 5 a 7, porque como as aflições de Cristo, as aflições são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. A intercessão de Jesus em favor de Pedro foi atendida. Lucas capítulo 22, Simão, Simão, Satanás pediu para vos peneirar a todos vocês como trigo, mas eu intercedi por ti, para que a tua fé não enfraqueça. Assim como o pedido de Jesus ao Pai em favor de Pedro foi atendido, igualmente Deus não quer que sejamos tentados além das nossas forças. Por isso mesmo nós somos feitos participantes do corpo e do sangue do Cristo que venceu as tentações. Eu quero encerrar com uma história que ilustra a libertação que Cristo conquistou para nós no deserto. É uma ilustração essa história. Ilustra para nós a libertação que Cristo conquistou para nós no deserto e consumou na cruz do Calvário. Mantendo a comunhão com Cristo, nós vivemos acima das tentações. É um testemunho missionário, uma história real, desta vez contada pela Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais. Quem nos conta é Silas Fernandes, missionário na República da Guiné, África. Esse relato é de 1º de outubro de 2020. Ele diz: quero compartilhar a história de vida de um pequeno menino africano de 5 anos chamado Mohamed. Ele nasceu na maior prisão feminina da República da Guiné, localizada na capital Conakry. Enquanto estava grávida, sua mãe cometeu um grave delito, resultando em prisão imediata. Quando o menino Mohamed nasceu, a família da mãe, que habitava em um vilarejo extremamente pobre, não tinha ou não teve recursos para sustentá-lo, e a decisão foi a de que o menino viveria com a mãe na prisão. Quando a equipe da Junta de Missões Mundiais começou a desenvolver um pequeno projeto, ou desenvolver um projeto missionário, de capelania prisional entre mulheres, encontrou Mohamed. A presença daquela criança na prisão, vivendo como se fosse uma prisioneira, incomodava o coração dos missionários. Quando eles perguntavam para pessoas mais experientes, que conheciam mais a realidade da Guiné, pessoas que tinham realizado algum trabalho missionário na prisão, sobre como resolver aquele problema, eles recebiam o conselho de que o problema de haver crianças morando nas prisões da África era algo muito complexo e não valia a pena mexer com aquilo. O conselho de outras pessoas, inclusive ligadas a missões, era de que a Junta de Missões Mundiais se concentrasse exclusivamente na pregação do Evangelho e deixasse de lado esse tipo de questão. Mas a equipe da JMM não se conformou. Eles entendiam que a missão era pregar o Evangelho, mas também agir em favor daquela criança. Reuniam na prisão grupos de mulheres que se sentavam para ouvir histórias bíblicas. Uma apresentação oral da Bíblia era feita. Mohamed, assim que o grupo se reunia,
vinha abraçar os missionários da JMM, uma criancinha de 5 anos, chamava a mãe, que era muçulmana, e eles ficavam sentados ouvindo histórias sobre Jesus. Os missionários oravam pelas mulheres, oravam por Mohammed, até que um dia tiveram uma ideia. Encaminharam o menino para um lugar onde ele pudesse ser livre, onde ele pudesse brincar, ir à escola, relacionar-se com outras crianças. Um orfanato administrado por um casal cristão. Conversaram com a mãe de Mohammed. Ela sofria muito em ver o filho crescendo como prisioneiro. O sonho dela era que ele pudesse morar numa família, desfrutar de uma vida saudável na infância. Ela topou o envio do menino para o orfanato. Eles começaram, os missionários, a irem de um departamento a outro do governo, numa rotina cansativa, muita burocracia. O diretor da prisão dizia não ser responsabilidade dele aquele assunto. A juíza do Ministério da Infância jogava os missionários de volta para o diretor da prisão. Então eles ficaram em idas e vindas, tentando libertar Mohammed. Foram orientados por um cristão advogado a conseguir garantia de vaga no orfanato e pedir para a mãe de Mohammed que escrevesse uma carta, expressando o desejo de enviar o filho para viver no orfanato enquanto ela estivesse cumprindo a pena. Durante aquele longo processo de luta dos missionários da Junta de Missões Mundiais, pessoas de muitos lugares estavam orando pela vida daquele menino. A juíza da infância, depois de muita espera e burocracia, resolveu atender o pedido da JMM. O menino sairia da prisão. O acordo judicial garantia à criança o direito de ir visitar a mãe na prisão e de que a guarda seria devolvida para a mãe automaticamente no término do cumprimento da pena. Aleluia! E o Silas Fernandes encerra dizendo: foi um dia de muita alegria para toda a nossa equipe missionária, para todos aqueles que nos ajudaram no decorrer do processo. Quando o menino Mohammed pegou seus pertences, vestiu uma roupa bonita que tinha ganhado, despediu-se da mãe numa mistura de lágrimas e alegria e saiu da prisão. No caminho para o orfanato, ele ficou maravilhado com tudo que via nas ruas. Era a primeira vez que ele entrava em contato com o mundo fora da prisão. O trânsito, as lojas, o movimento das pessoas nas ruas era um mundo completamente desconhecido para ele. Quando eles chegaram no orfanato levando aquele menininho, a alegria dele era contagiante. Ele nunca tinha visto tantas crianças. O casal de administradores do orfanato mostrou para ele onde seria a cama, mostrou que ele teria um lugar no armário reservado para guardar seus pertences, e ele ficou impressionado. Antes dormia numa esteira no chão da prisão, e as coisas deles estavam espalhadas pela cela, ele não tinha onde guardar. No orfanato ele recebeu material escolar, foi matriculado na escola, passou a usufruir de uma vida com oportunidades e com liberdade. Quando alguém, diz o missionário, pergunta para Mohammed como ele saiu da prisão, o garotinho responde em uma frase: Jesus me tirou da prisão. Mohammed nasceu na prisão e Jesus o tirou de lá. Somos naturalmente descendência de Adão e Eva. Herdamos a carne enfraquecida pelo pecado, mas pela fé somos descendência de Jesus Cristo. Somos parte do seu corpo, que embora fraco, venceu a tentação no deserto. A carne de Cristo continuará a vencer nos desertos deste mundo.
Que Deus nos abençoe. Por favor, fique de pé no seu lugar.